Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal youtuber de anime. Vamos fazer o react análise desse episódio número 9 de Re:Zero, segunda temporada. No último episódio eu até chorei no momento em que o nosso querido Subaru pode falar algumas coisas para nossa querida Echidna, finalmente, depois de muito tempo. A gente não espera nada menos nesse episódio, né? Esse episódio pode acontecer muita coisa aí. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber novas notificações e dá uma olhada no comentário fixado que tem link para Amazon para você comprar coisas em oferta e com desconto. Tem mangá, tem celular, tem notebook, tem headset, tem um monte de coisa lá pra você comprar com desconto e oferta. Também queria lembrá-los que eu falo de Re:Zero semanalmente, Sword Art Online, Decadence e The God of High School e apenas para membros. Japan Sinks 2020. Já estamos indo para o 8º episódio. Eu tô falando meio enrolado hoje, eu acho que é porque eu acordei muito tarde. Pra assistir Japan Sinks 2020 tem que ser membro. Então pra ser membro é R$ 2,99, é menos do que um café. Café custa mais caro. Eu sei, porque eu preciso de café todo dia. Então bora lá para o react e análise desse episódio de Re:Zero. Estamos aí com 24 minutos de episódio. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Chá de buceta. Já tá de boa, falando sobre a bruxa da inveja. Opa, fez pergunta, que legal, Subaru. Não tem limite, interessante. Não tem limite no poder do Subaru de voltar da morte. É uma ilusão. Interessante. Pô, isso aqui foi interessante. O poder dele não tem limite. A questão do poder dele tá ligado, obviamente, à bruxa da inveja. A questão de você ter um destino e ela quer um destino. Mas uma das coisas importantes desse diálogo aqui nos 2 primeiros minutos foi o seguinte: o Subaru tem o poder de conseguir alcançar determinado destino, certo? Ou seja, existe um lugar para se chegar. E nesse lugar para se chegar ele tem duas opções. Ele pode utilizar o poder dele eliminando as pessoas no caminho, e aí o que acontecer com essas pessoas não dá pra voltar atrás, ou seja, não dá pra ele recuperar a vida delas num futuro distante, por exemplo, vai ter que ser deixado pra trás. Ou ele pode escolher o caminho mais difícil, que é salvando todo mundo, que é o que ele tá fazendo. Praticamente traçou duas coisas: existe um destino e você tem duas possibilidades. Um mais difícil, que é salvando todo mundo, aí você vai ter que morrer várias vezes, e um outro destino que você pode utilizar esse teu poder de outra maneira, meio que se desfazendo das pessoas ao redor para alcançar esse teu objetivo, esse teu destino. A gente tá vendo o Subaru escolher um destino, escolher um caminho para esse destino, e esse caminho aparentemente é mais difícil. Então é isso que deu para entender, que é basicamente, se ele fosse uma pessoa pior, ele poderia estar num caminho, entre aspas, mais fácil, mas que ele ia deixar pessoas mortas no caminho, né? Muita gente morta no caminho. Então é interessante eles abordarem essa possibilidade de duas linhas do tempo de acordo com a personalidade do Subaru. Se ele não fosse da maneira como ele é, se ele não tentasse salvar todas as pessoas ao redor dele, porque sim, né, porque ele gosta das pessoas, ou porque ele tem até um objetivo, que é o objetivo da Emilia se tornar quem ela quer se tornar. Tem muito a ver, né? Se o objetivo da bruxa da inveja é estar com o Subaru de alguma maneira, e o objetivo do Subaru é a Emilia conquistar, digamos, o poder deste mundo, aí é mais um sinal, né, de que Emilia e Bruxa da Inveja tem alguma relação, né? Tá aí mais uma coisa. Mas enfim, vamos continuar. Eu achei interessante essa questão de existe um destino, mas tem caminhos diferentes que ele poderia ter seguido. Ele tá seguindo um que foi a opção dele, né? E a Echidna deixa claro isso aqui. Ninguém melhor que eu pra trair a expectativa ali, é muito boa. Eu só posso confiar em você, pago qualquer preço. Isso aí pode estar ruim. Sim, os coelhos comeram tudo. Tá planejando já como é que vai matar os coelhos. Isso aqui também foi intrigante. A Echidna tem todas as almas das outras bruxas com ela. Echidna, eu acho que você é uma pessoa um pouco mais complicada do que eu achava, porque vamos parar pra pensar um pouquinho nessa parte aqui. Por que ela tem posse de todas as almas das outras bruxas? Por que ela tá com todas as almas das outras bruxas? Por que ela tem acesso a isso? Por que não é, tipo, essas outras bruxas não têm o seu respectivo lugar, vamos dizer assim? Por que Echidna tá com essas almas no mesmo lugar que ela e podem usar ela como receptáculo? Ou seja, meio que ela que dá a liberdade pra essas bruxas. Eu achei um pouco um fator pra se duvidar da Echidna. Aí, Subaru, porra, é isso que a gente quer, cara. A gente quer você sendo um pouquinho só mais inteligente. Se você tem acesso à bruxa que fez a porra do bicho, vai pra ela e pergunta. É isso que a gente quer, cara. Boa, garoto. Finalmente, hein? Nem acredito nisso. Tá proibido de tocá-la? Nossa, quanta limitação. Presença da Daphne. É uma Loli. Tinha que ser uma Loli.
Dinan? Baro? Ih, tocou na bruxa, já era. Caso só possa ser pega com dor. Perdeu o braço. Subaru sem braço! Devolve meu braço. Ih, perdeu a perna agora também. Ih, quebrou todo. Nossa, ela tá quebrando a personalidade dele em pedaços. Que é isso? Eita porra! Que caralhos é isso? O que tá acontecendo? Quem é você? A bruxa da ira Minerva. Já tem outra, já. Ela tem habilidade de cura quando ela dá soco? O que tá acontecendo, meu amigo? Que é isso? São todas as bruxas, tá apresentando todas as bruxas. Daphne, finalmente a Daphne. Ah, eles chamam de Diná porque é Echidna. Sou burro pra caralho, não percebi isso antes. Ah, interessante. Assim, a gente teve 3 bruxas, uma seguida da outra. Uma destroçou completamente o Subaru. Falou bastante sobre os pecados dele, sobre arrependimento dele, alguma coisa assim. Eu não consegui identificar qual bruxa que era, até porque o anime não mostrou. Mas a outra, ele tava quebrado, ela deu um soco nele e ele recuperou. E aquela lá era a bruxa da ira. Então, assim, a ira recuperou ele, a ira melhorou ele, a ira fez ele voltar ao normal. Algo quebra ele, eu não sei o que é esse algo, aparentemente ele se considera um pecador apesar de ser uma pessoa boa. O que vai fazer ele voltar ao normal é a ira e a gula, uma coisa que ele não entende, uma coisa que ele não compreende, por isso ele tem que perguntar. A gula é um pecado, uma coisa que ele não consegue entender, tem que fazer mais perguntas, ele tem que compreender qual é o ponto de vista da gula, porque ele não entende isso. A gente tem acesso a 3 pecados do Subaru, um quebra ele, um renova ele e um ele não faz ideia do que é, por isso que ele tem que perguntar. Ele não consegue entender o porquê a gula cria um monstro, mas ele entende como funciona. Então ele não consegue entender as consequências do pecado da gula, digamos assim. Ele não consegue entender isso, mas ele consegue entender como funciona. Ele sabe agora o que é o que é a gula, mas ele não consegue entender ainda as consequências desse funcionar. Isso a gente pode passar para outros pecados também, né? A bruxa da inveja tem um poder sobre ele tem esse poder da bruxa da inveja de voltar pro passado, mas ele não consegue entender como funciona, qual é a consequência disso, ele também não entende. A bruxa da sabedoria, ele tá cada vez tendo mais conhecimento sobre o mundo, cada vez tendo mais contato com o mundo, ele também tá se autoconhecendo cada vez mais, porque ela é a bruxa da sabedoria, mas qual que é a consequência disso? Qual vai ser a consequência dele saber tanto? Qual é a consequência na humanidade dessa sabedoria excessiva, desse querer saber excessivo? Então a gente tá abordando os pecados de maneiras diferentes aqui, de uma maneira bem interessante, começando a entender o que é do Subaru, o que ainda não faz parte dele, o que ele ainda não entende, e também como esses pecados podem afetar diretamente o mundo de várias maneiras. Então, bom, vamos lá, vamos continuar aí. Eita porra, ela vai quebrar bruxa da soberba. A soberba tá quebrando o Subaru? Naruhodo. A soberba tá com muita vontade de ver o Subaru. Por quê? Porque ele tem bastante soberba? Porque ele é bastante orgulhoso? Quem salvou foi a ira? A Echidna tá falando o que aconteceu. Interessante isso aqui, cara. Muito interessante. Você é mais normal entre as duas. Não, você não sabe disso. A Echidna falando que a Emilia não vai conseguir superar as barreiras dela. Se a Echidna tá falando é porque não vai conseguir mesmo. Por que não vai conseguir? Tá limitada pelo quê? Princesa covarde? Não é ela que tá fazendo a Emilia chorar, então é a própria Emilia que tá fazendo a Emilia chorar. Que tem um mosquito aqui, caralho. Subaru perguntando como é que eu volto aqui pra perguntar mais coisa, pra saber mais coisas sobre você, já que você sabe de tudo. Pô, aí sim. Outra coisa interessante, ela fala, ó, cada vez que você quiser ter contato comigo, você vai ter que desejar mais a sabedoria. Isso aqui é ela literalmente fazendo ele se tornar ela. Ou seja, ele buscar a sabedoria cada vez mais. Ele vai ter que desejar a sabedoria, ele vai ter que querer a sabedoria. Não é só tipo, eu quero saber uma coisinha. Não, ele vai ter que necessariamente ficar cada vez mais próximo da Echidna e do que ela é para poder acessá-la. E isso é uma coisa interessante porque, e assim, isso meio que beneficia a bruxa da inveja, porque se ele tiver todo o conhecimento da Echidna, provavelmente vai ser muito mais fácil ele alcançar esse destino que tá traçado pra ele, que ele quer quebrar, mas ao mesmo tempo ele não quer quebrar, porque ele quebrar significa que ele não vai poder proteger as pessoas que ele gosta. Então talvez ele não queira. Então olha como as coisas elas vão se encaixando. Ele tá precisando entrar em contato com todos os pecados pra poder alcançar um objetivo que a gente não sabe qual que é, mas tá traçado pra ele. E todos esses pecados fazem parte desse objetivo. Eu achei... Então, as coisas elas estão encaixando de uma maneira muito interessante nesse episódio. Por que ela quer o bagulho da Petra? Ela é muito cozona.
Mano, ela foi muito filha da puta nessa. Ó, você veio uma terceira vez aqui, eu tenho uma coisa que eu quero muito te contar. Aí ele fica, caralho, o que ela quer contar? Puta que pariu, agora eu tô curioso, agora eu preciso saber. Ela é muito boa com bruxa da curiosidade. Bom, agora ele lembra. Tá porra, o que tá acontecendo? Ih, brother. Isso aí não aconteceu da outra vez, não. Ficou muito tempo conversando com bruxa aí, ó. Que é isso? É a bruxa da inveja? E é a Emília. Eita porra. Nossa, ficou... arrepiei aqui. Falou no meu ouvidinho. Eita porra, Garfield. Garfield salvando o Subaru dessa vez. Por que a bruxa da inveja tá aí? Eu acho que eu sei por que a bruxa da inveja tá aí. Porque você deu bola pra outra garota e ela é invejosa. Sacou, brother? Você tava indo pro caminho... Olha só como ela... Ele tava muito indo pra Echidna. A Echidna tava falando, você vai vir a terceira vez tomar uma chá de buceta. Ele fala, beleza, talvez eu vá mesmo. Aí aparece a bruxa de inveja. Por quê? Muito bom, hein? Pós-créditos, que certeza que vai ter. Ele tem um bagulho... da bruxa, que, bom, o inferno será meu objetivo? Tá, Rosval sabe de alguma parada e sabe do Subaru. E aí ele tá falando assim, se você quiser seguir, se você quiser ir pro inferno, eu seguirei no inferno. Ou seja, ele tá falando que, basicamente, ele sabe que o Subaru tá indo pelo caminho mais difícil, sacou? E o Rosval tá com um evangelho ali, que provavelmente é o segundo evangelho que ele falou, que é o mesmo da Beatriz. Então ele sabe do futuro, ele sabe das coisas, ele provavelmente sabe alguma coisa do Subaru, provavelmente sabe de tudo. E provavelmente ele tá por trás de tudo que tá acontecendo de uma maneira geral, porque ele tem que fazer as coisas caminharem segundo o evangelho, ou seja, segundo o destino. Então a gente tem aí várias pessoas querendo que um determinado destino seja concluído. E para que esse destino seja concluído, tem que ter o Subaru. Então vamos lá, porque esse episódio teve muita coisa. Esse episódio teve muita coisa interessante. O ponto principal do episódio é como o Subaru lida com cada pecado. E como cada pecado lida com o Subaru. Então cada bruxa representa um pecado e cada um faz de uma maneira com o Subaru. E o Subaru, um quebra ele, um cura ele, um suscita perguntas e um mantém a curiosidade dele. Um ele quer usar, certo? Um ele quer obter, que no caso é a sabedoria, porque ele precisa para conquistar um objetivo. Um deles está querendo segurar, um deles está querendo manter o Subaru sob controle, ou seja, a inveja tá mantendo o Subaru sob controle. Então ela controla o que ele pode falar, o que ele não pode falar, quando ele pode falar. Se ele faz alguma coisa que tá fora do que a inveja quer, ele acaba tendo alguma consequência com relação a isso. Ele tem que passar por muitas situações traumáticas para superar o que a inveja quer. Então a inveja comanda o soberba e orgulho. Podem ser considerados a mesma coisa? Porque se o soberba e orgulho podem ser considerados a mesma coisa, faz todo sentido a soberba quebrar o Subaru em vários pedaços, né? E a única coisa que tá dando certo para ele para ele voltar ao normal na vida dele é justamente essa vontade de querer acabar com a inveja. Perceba como, na verdade, esse episódio foi muito sobre os sentimentos do Subaru e sobre como ele lida com cada um deles, né? A gula é uma coisa que ele não entende, é uma coisa que ele não tem, ele não tem fome o tempo inteiro. Ele não passou fome, a família dele é uma família de pessoas bem-sucedidas, o pai dele é um pai bem-sucedido, ele não passou fome, ele não sabe o que é a gula. Então ele não entende, qual é a consequência da fome, entende? Então, muito interessante essa abordagem em ReZero. Ah, outra coisa, faz todo sentido a bruxa da inveja ir sentido ao castelo do Rosval, porque as pessoas que o Subaru gosta, e ela tem inveja porque ela diz eu te amo, então se ela ama o Subaru, qualquer pessoa que possa atrapalhar isso, ela vai querer eliminar. Então lá tá todo mundo. A pessoa, né, talvez mais importe pro Subaru, além da Emília, que é a Ren, tá lá no castelo. Então por que ela iria pra lá? Justamente por causa disso. Então tem várias coisas falando sobre o Subaru aqui. Esse episódio foi muito bom pra compreensão de quem é o Subaru, da personalidade dele, do como ele funciona, dos questionamentos que ele tem que fazer sobre coisas que ele não entende. Deixa várias perguntas no ar, né? Como que o Subaru vai lidar com as outras bruxas, os outros pecados. Qual que vai ser a interação entre essas bruxas e esses pecados do Subaru. Vamos ver. Provavelmente nos próximos episódios ou não, ou pode demorar mais também. Mas dessa vez ele tem um problema grave para lidar. Ele vai provavelmente morrer, voltar para um estado, numa situação onde talvez ele não tenha muito controle. Vamos ver o que ele vai poder fazer nesses próximos
episódios, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho pra receber novas notificações. Dá uma olhadinha no comentário fixado. Tem link pra Amazon pra você comprar coisas em oferta com desconto, inclusive mangá, entre outras coisas. Vire membro do canal. Muito obrigado. Valeu, falou.